Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Eu estou dando bom dia porque nós já passamos das 0 horas, desta quinta-feira, e automaticamente é um bom dia, meia-noite e 20, desta quinta-feira, e a paz do Senhor para os amados irmãos, para as amadas irmãs. E mais uma vez aqui estou para mais uma palavra para os amados irmãos. E como todos sabem, toda vez que eu ministro uma palavra, automaticamente eu dou um tema às pregações, e a palavra de hoje, ela automaticamente não haverá de ser diferente. O tema da palavra de hoje é os ministérios dados por Deus, e as suas atividades. Porque não foi eu que escolhi, mas o Senhor vem tratando já o meu coração, vem falando ao meu coração a respeito de eu ministrar esta mensagem pela uma segunda vez, porque já tem muito tempo atrás, tem mais ou menos cerca de uns 4, 5 anos atrás, eu ministrei esta mesma palavra com esse mesmo tema. Mas o Senhor, de umas semanas para cá, Ele vem tocando meu coração, vem falando no meu coração para que eu venha estar mais uma vez ministrando esta mesma palavra. E hoje, depois que eu cheguei da igreja, eu acessando as minhas redes sociais, eu vi algo que muito entristeceu meu coração. Eu não sou machista não, Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu acho que a mulher, ela tem que ter os mesmos direitos que o homem, entendeu? Dentro de um limite do que, biblicamente, falando, é o direito da mulher. Porque nós não podemos fugir daquilo que Deus coloca como direito da mulher. Porque aos olhos de Deus, a mulher tem um limite de direito. Mas aos olhos da sociedade, a mulher ultrapassa o limite dos direitos. Só que sociedade é uma coisa, os princípios de Deus é outra completamente diferente. Tá bom? Então eu vi nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que uma determinada pastora, uma mulher que se autodenomina pastora, se autodenominava, melhor dizendo, uma pastora, e ela foi levada ao ministério de apóstola. Isso daí me deixou meio, me dá como se fosse um comichão nos lábios. E diante disso, eu não posso ficar calado. Eu não sei quanto a você, mas eu fico indignado, com a igreja de hoje, a igreja moderna, a igreja do século XXI, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, a igreja que, por um lado, aos olhos dela, ela aceita tudo. Quando se você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não aceita tudo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que ele poderia fazer tudo, mas nem tudo lhe convinha. Você está entendendo? Então veja bem, um ponto base, versículo base desta palavra está ali no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 11. Quando ali o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, ele vai escrever assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, depois eu vou chegar também no ministério apostolado, lá na frente eu vou explicar para vocês. O apóstolo Paulo ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores.
Em algumas outras Bíblias tem um acréscimo da palavra mestres. Também a palavra mestre, ela também vai ser inserida, tá, dentro da palavra que no qual eu vou estar, né, dando continuidade aqui na ministração. Tá? Então, recapitulando, vamos mais uma vez ao versículo do livro de Efésios, capítulo 4, no verso 11, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então veja bem, a mensagem que eu quero trazer hoje é a respeito dos ministérios dados por Deus e as suas verdadeiras e reais atividades. Qual é a real atividade de um evangelista? Qual é a verdadeira responsabilidade e atividade de um presbítero, de um bispo, de um pastor, de um mestre, de um doutor, de um missionário, de um diácono, de uma missionária e de uma diaconisa? E, antes de começar a exercer esses ministérios colocados pela palavra de Deus, tem um que é aquele que, quando a pessoa está começando, dá-se o nome de obreiro da casa do Senhor. Apesar que todos nós somos obreiro, né? Mas um obreiro que hoje a igreja, né, traz como tema é aquele que começa, tem a iniciação, tá? A iniciação para dar o primeiro passo ao primeiro ministério dentro da igreja, que é o diaconato. Então veja bem, qual é o papel do obreiro? Tá? O papel do obreiro, ele é um aprendiz, né? Ele é um aprendiz dos líderes. Ele é um observador daquilo que o diácono faz, ele é um observador daquilo que um presbítero faz, ele é um observador daquilo que um bispo faz, ele é um observador daquilo que um evangelista, um missionário, um pastor, um mestre faz. Obreiro. Ele obra as coisas de Deus. Ele vai tomando para si todas as experiências que os seus olhos estão vendo diante daqueles que já começaram a galgar os seus ministérios. A princípio, o primeiro deles sendo diaconato, ele já vai assimilando para si, porque quando ele sai do aprendizado, digamos assim, do discipulado de obreiro e entra no primeiro ministério, que é o diaconal, seja um obreiro ou seja uma obreira, tá bom? Então, quando ele sai dali da composição de obreiro e de obreira e vai para o primeiro ministério bíblico dizendo, tá, que é o diácono ou a diaconisa, ele já sai dali de obreiro e obreira sabendo muito bem o que ele vai fazer. Então, este, a princípio, é o papel do obreiro. O obreiro, ele tem que ser obediente, tá, àquilo que haverá de ser lhe passado, para que quando ele começar a dar continuidade naquilo no qual ele vier sendo a cada tempo, de tempos em tempos, ele for sendo colocado como posição eclesiástica, tá? Porque a palavra de Deus ela vai dizer assim: aquele que almeja um cargo eclesiástico, grande coisa almeja. Então o obreiro ele vai ficar atento para tudo que o diácono faz, para tudo que o presbítero faz, e assim sucessivamente, até o último estágio, o maior ministério dentro da igreja, que é o pastoral. Acima do pastor não existe ninguém. Abaixo do pastor vem, né, o evangelista, missionário, aí depois bispo e presbítero. Olha, eu vou chegar numa polêmica aqui que muita gente não gosta. Eu sei que vocês vão ficar um pouco assim meio, né? Porque tem muita gente aqui que acha que determinados cargos não, e quando a Bíblia não diz que é. É por isso que a palavra de Deus ela vai dizer assim, que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento.
Então fiquem bem atentos às palavras que eu, o pastor Augusto, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai estar anunciando para vocês, que haverão de me ver, porém ouvir o Senhor através da minha vida. Tá bom? Porque o que eu estarei falando serve principalmente para mim, porque a espada primeiro vai cortar para mim, para depois cortar para vocês. Porque eu tenho que viver o que eu prego e eu tenho que pregar o que eu vivo. E se eu não faço nenhum nem outro, eu tenho a plena consciência que eu sou um hipócrita. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Isso é a Bíblia quem diz. Tá? Então vamos lá, recapitulando. O obreiro é um aprendiz, um iniciante do primeiro ministério, tá? Do primeiro ministério bíblico, que ele possivelmente, caso ele queira galgar os chamados eclesiásticos, que ele vai iniciar. Tá? Então o papel do obreiro é esse. O que o obreiro faz? O obreiro, ele varre a igreja, ele limpa a igreja, ele lava o banheiro da igreja, ele serve uma água aos ministros da igreja, ele serve uma água para a membresia da igreja. O obreiro é aquele que tem que estar sempre disponível, tá? Disponível a assistir a todos, sem exceção, desde o menor ao maior. Esse é o papel do obreiro. Ele é iniciante dos ministérios eclesiásticos, dos ministérios bíblicos. E se ele não for um bom obreiro, pode ter certeza que ele não vai ser um bom diácono. Se ele não for um bom obreiro, ele não vai ser um bom presbítero. Se ele não for um bom obreiro, ele não vai ser um bom bispo. Se ele não for um bom obreiro, ele não vai ser um bom evangelista, não vai ser um bom missionário, não vai ser um bom mestre, não vai ser um bom doutor da palavra de Deus, e não vai ser um bom pastor. Se ele não for um bom obreiro, ele não vai ser bom em nada. Mas para que você possa vir a ser bom nos ministérios bíblicos, primeiro você tem que ser um bom obreiro e apto a exercer o seu cargo de obreiro com alegria, com vontade, com gosto, com felicidade. Porque você vai estar servindo aos olhos humanos, você vai estar servindo ao homem, mas aos olhos de Deus, você vai estar servindo ao corpo de Cristo. Tá bom? Então este é o papel do obreiro. Agora vamos lá. Os diáconos, aí já sai do papel de obreiro e entra no primeiro cargo eclesiástico dentro de uma igreja. O diácono ele é, na verdade, servidor da casa de Deus. Servidor religioso, palavra grega, diaconos ou diáconos, aquele que serve a igreja, serviços sociais, administrativos e serviços gerais e etc. Exemplo para os que chegam, espelho, tá? Você pode ver depois ali no livro de Atos 6, Atos capítulo 6, quando ali os apóstolos, eles estavam muito atarefados com os trabalhos. Ora, eles estavam fora, obrando, fazendo a obra de Deus, porque apóstolo o significado da palavra apóstolo é o enviado naquela época, apóstolos hoje não existem. Depois eu vou chegar ali no ministério apóstolo, só que lá atrás, não nos dias atuais, tá bom? Então se você for ali no livro de Atos capítulo 6, você vai ver que os apóstolos estavam sobrecarregados diante do trabalho que eles estavam fazendo, porque eles estavam com uma responsabilidade muito grande. Eles estavam com responsabilidade ministrando a palavra de Deus nas ruas, nas residências e dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja fazendo tarefas que não cabia aos apóstolos fazerem. Então houve a necessidade deles se reunirem, orarem a Deus e Deus falar ao coração deles que eles deveriam separar homens, ou seja, 7 homens, que formariam o primeiro ministério de servidão da casa de Deus.
o primeiro ministério, tá? Que viria a ser um ministério de servidão, ou seja, de servir a casa de Deus. E ali aqueles homens oraram a Deus, e após buscar a face do Senhor em oração, o Senhor trouxe ao coração de todos eles, houve a testificação no coração de todos eles, não apenas de um, para depois aquele um passar para todos. Não, o Senhor, Ele é Deus. Como é que eu posso dizer? Ele é um Deus que Ele próprio exerce como exemplo a ordem e a decência. É por isso que Ele fala na palavra dele, tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Então Ele mesmo dá o exemplo da ordem e da decência. Então Ele testificou no coração de todos os apóstolos o ministério diaconal. Então, ali os apóstolos chamam 7 homens com a responsabilidade diaconal. Ou seja, aqueles homens teriam a responsabilidade de fazer o trabalho interno da igreja. Diácono não é para ficar sentado em púlpito de igreja. Diácono não é para ficar dando ordem em ninguém. Eu vejo cada diácono aí que só misericórdia. Eu vejo diáconos arrogantes. Eu vejo diáconos ignorantes. Eu vejo diáconos que pensam que tem o rei na barriga. Eu vejo diáconos que parece que é o pastor da igreja. Conheço diáconos aí que pensam que é Deus. Quando na verdade o diaconato é uma das, como é que eu posso dizer assim? É um dos ministérios mais responsáveis e de maior suma responsabilidade dentro da casa de Deus. Porque é Ele que recebe a mim, é Ele que recebe a você, no momento que você está entrando dentro da casa do Senhor, para dar ao Senhor o seu culto racional. É Ele que te recebe, uma das responsabilidades do diácono é receber a mim e a você na portaria da igreja com um sorriso na face, com um aperto de mão, com alegria no rosto, com alegria no coração espontânea, demonstrando, exalando esta alegria com um abraço, dizendo: oh, meu irmão, foi bom você ter vindo, sinta-se à vontade, no que precisar de mim, eis-me aqui. Esta é a função do diácono, quer dizer, esta é a função não, esta é uma das funções do diácono. Tá? E diácono, servidor da casa de Deus. Como eu disse aqui ainda há pouco, ele é o responsável pela limpeza da casa de Deus. Sobre a limpeza, como num todo geral, serviços gerais da casa de Deus. É ele que tem que manter a casa de Deus limpa, cheirosa, varrida, limpinha, banheiro limpo, tudo, os assentos sem sujeira nenhuma, tudo bonitinho, sabe? Tudo, brilhando. Essa é a responsabilidade do diácono. Receptor daqueles que chegam na casa de Deus, limpeza da casa de Deus, o cheiro agradável da casa de Deus, aquele que abraça, aquele que serve a casa de Deus. Esse é o papel do diácono, não o que eu tenho visto dentro das igrejas. Volto a dizer que tem diácono aí que só a graça de Deus. E outra coisa, diácono não foi feito para ficar sentado. Diácono tem que ficar em pé, mesmo que não esteja no seu momento ali de serviço, mas esteja em pé, intercedendo pelo momento do culto dentro da sua igreja. Esteja em prontidão, observando tudo o que está acontecendo e ali intercedendo para que o culto vá bem. Senhor, abençoa este culto. Senhor, vai repreendendo toda a fúria de Satanás, toda a fúria do nosso arqui-inimigo aqui neste culto. Senhor, que tu possa bradar, que o Senhor possa passear no meio. Esse é um dos papéis do diácono no momento que o culto está transcorrendo. Só que eu vejo diácono aí que só a graça.
que além de não exercer o seu papel de diácono, quer exercer aquilo que não lhe compete no momento. Quer ser pastor. Meu Deus. Eu tenho 34 anos de evangelho. Para chegar ao ministério pastoral, eu levei quase 18 anos. Olha só. Eu obedeci todo o meu andamento, de degrau em degrau. Só que eu vejo hoje, ministérios aí, o abençoado entra hoje, daqui a 2, 3 meses já é diácono, daqui a 2, 3 meses já é presbítero, e evangelista, e missionário, e em um ano e meio, no máximo, estourando 2 anos, já é até pastor. E já está até dirigindo a igreja. Está botando a mão na cabeça das pessoas, já está ordenando, está consagrando, e assim vai. E, vamos tocar a carruagem. Está só a graça. Está perigoso. Está assustador. Aí eu comento com alguns pastores, amigo meu, que saudade que eu tenho da igreja de 30 anos atrás. Eu olho para a igreja de 30 anos atrás, eu olho para os ministérios de 30 anos atrás, para os diáconos de 30 anos atrás, para os presbíteros de 30 anos atrás, para os evangelistas, para os missionários, para os bispos, para os pastores de 30 anos atrás, e olho para esses mesmos ministérios nos dias de hoje. Meu Deus, que tristeza que dá dentro do meu coração. Porque aqueles homens lá atrás, de 30 anos atrás, os diáconos, os presbíteros, os bispos, pastores, evangelistas, missionários, diaconisas, pastores, eram pessoas humildes e que exerciam com humildade os seus ministérios. E eu vejo nos dias de hoje, eu vejo as pessoas com esses mesmos ministérios, exercendo os seus ministérios com arrogância, com prepotência, com ignorância, com soberba, batendo no peito, dizendo que é o cara, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, quando na verdade nós não somos nada. Ah, se não fosse Deus nas nossas vidas, misericórdia. Então este é o papel do diácono, servidor da casa de Deus. A mesma coisa é o ministério diaconal feminino. Na verdade, só existe, biblicamente dizendo, só existe um ministério missionário, um ministério feminino, que é o missionário. O diaconal feminino depende muito da interpretação do dirigente da congregação ou do pastor presidente da igreja. Eu, pastor Augusto, a minha interpretação é que pode-se abrir um parênteses para o ministério diaconal feminino. E eu vou mostrar para vocês, aqui dentro da palavra de Deus, está ali no livro de Timóteo, deixa eu ver aqui, vamos ali no livro de Timóteo, rápido, que fala a respeito dependendo muito da interpretação, como eu falei para os amados irmãos, dependendo muito da interpretação dos amados irmãos. Deixa eu ver aqui, Aqui, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 8, quando o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, falando a respeito dos deveres dos bispos e dos diáconos. O início desse capítulo aqui, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos deveres dos bispos. Porém, a partir do versículo 8, ele vai falar a respeito dos deveres dos diáconos. E no versículo 8 ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Aí quando vai no versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo.
Por isso que eu falei, dependendo da interpretação do dirigente da congregação ou do pastor presidente do ministério, pode-se abrir uma posição do ministério diaconal feminino. Quando aqui diz, da mesma sorte, as esposas. Esposas de quem? Dos diáconos. Então, veja bem, aqui o apóstolo Paulo poderia ter feito uma colocação. Nós podemos até entender desta forma. Da mesma sorte, as diaconisas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aí ele vai dizer no versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem a seus filhos e as suas próprias casas. Está entendendo? Porque os que servirem bem como diáconos, olha só, porque aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Aquele que exercer bem a posição diaconal traz para si confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Então, eu tenho essa interpretação, que pode-se abrir um parênteses para o ministério diaconal feminino. Então, dentro da igreja, entendam bem, dentro da igreja só existe 2 ministérios femininos. Fora esses 2, não existe outro. Pastoras, bispas, apóstolas, reverendas, presbíteras, evangelistas, mulheres, não existe. Quem se auto-intitular com um desses outros ministérios está totalmente fora da palavra de Deus. Não aceitem e não chamem essas mulheres. Não chame uma mulher que se auto-intitula pastora de pastora. Não chame uma mulher que se auto-intitula de bispa. Não chame uma mulher que se auto-intitula apóstola, não a chame de apóstola, não a chame de presbítera, não a chame de reverenda, não a chame de evangelista. Sabe por que eu estou fazendo essa colocação para vocês? Veja bem, não estou fugindo da mensagem não, tá? Em meio às 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas que o apóstolo João ele escreve. Das 7 igrejas, 5 dessas 7 igrejas foram reprovadas. E nós sabemos que das 7 igrejas, apenas 2 foram aprovadas. Porém, dessas 7 igrejas, que 5 foram reprovadas, teve uma igreja que ela não cometeu erro nenhum. Ela não pecou, nada de agravante nela. Mas mesmo assim, ela foi reprovada por Deus. Aí vocês vão me perguntar, mas pastor Augusto, se ela não teve nenhum agravante contra ela, como ela pôde ser reprovada? Ela foi reprovada pelo simples fato de ter aceitado o erro dentro dela. Olha só como a coisa é muito mais séria do que parece. Ela não errou como igreja. Ela não pecou como igreja. Mas ela foi reprovada porque ela aceitou o erro. Ou seja, ela foi conivente com o erro. Por motivo disso, ela foi reprovada. Então, se não existe ministério pastoral feminino, apostólico, de bispa, de reverenda, de presbítera, nem de evangelista, e uma mulher se auto-intitula dentro desses 6 ministérios, e você sabendo que não existe, mas para você não constranger a pessoa, digamos desta forma, não constranger a mulher, e não ficar assim meio sem jogo de cintura, e você chamar uma mulher de pastora, você está aceitando o erro. Se uma mulher chegar para mim, se alguém me apresentar uma mulher para mim como pastora, pastor Augusto, essa aqui é a pastora Margarida.
Eu não vou chamá-la de pastora, não vou cumprimentá-la como pastora, pode ter certeza. Quem me conhece sabe que eu não faria isso e não faço. Eu, no máximo, vou chamá-la de Irmã Margarida. Ou, estourando, Missionária Margarida. Jamais eu vou chamar uma mulher de apóstola, de reverenda, de bispa, pastora, presbítera ou evangelista. Não vou. Porque se eu chamar, eu estou conivente com um erro. E eu corro um sério risco de não entrar no céu. Porque eu estarei dando a ela a certeza, eu como pastor, se eu chamá-la com um desses nomes ministeriais, eu estarei dando a ela aval dela ser reconhecida como tal, quando esta palavra não fala isso. A coisa é muito mais séria do que se pensa. Então vamos lá. Presbíteros. Falamos sobre o obreiro, falamos sobre os diáconos e diaconisas. A responsabilidade da diaconisa é a mesma responsabilidade do diácono. Tá? Tudo que eu falei aqui em termos de responsabilidade diaconal masculina é a mesma coisa para a diaconisa. Tá? Com uma diferença. Diaconisa abraça mulheres. Diácono abraça homens. Diáconos não abraça mulheres, nem diaconisa abraça homens. Diácono abraça homem, diaconisa abraça mulher. Fugir da aparência do mal. Até porque a palavra de Deus ela vai dizer que nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Então, fugimos, haveremos de estar fugindo constantemente da aparência do mal. Vamos para o ministério de presbítero. E vou unir o útil ao agradável. Presbítero e bispo. Eu vejo muitos bispos chaçando os caras. Eu conheço alguns bispos. Tenho amizade com alguns deles. Uma vez um bispo, amigo meu, mais ou menos cerca de uns 2, 3 anos atrás, ele chegou para mim, telefonou para mim. Pastor Augusto, eu queria lhe fazer um convite. Eu agora, na semana que vem, na minha igreja, eu vou estar fazendo uma ordenação, uma consagração coletiva de alguns ministérios na minha igreja. Inclusive um deles é o de bispo. Eu já como pastor, eu vou fazer 18 anos com o meu ministério pastoral. Além do ministério pastoral, não existe outro, como eu falei no início. Aí ele falou para mim assim, pastor, eu vou estar fazendo coletivamente ordenações, consagrações de alguns ministérios, inclusive de bispo. O senhor não quer que eu ordene o senhor, consagre o senhor ao ministério de bispo, não? E eu fiquei muito triste quando eu ouvi isso, tá? De um bispo, um homem conhecedor da palavra, um homem íntegro, temente a Deus, mas cometeu, me perdoe, esta gafe, este erro. Porque, veja bem, bispo, ele não ordena pastor. Só quem pode ordenar pastor é outro pastor. Bispo não tem poder, não tem autoridade espiritual dentro de uma igreja para ordenar ou consagrar um pastor. Só quem tem autoridade dentro da igreja, espiritualmente dizendo, eclesiasticamente dizendo, biblicamente dizendo, só quem tem autoridade para ordenar e consagrar um pastor é outro pastor. Fora isso, ninguém mais pode ordenar ou consagrar um pastor. Nem um bispo, nem um presbítero, nem um evangelista, nem um missionário.
que tem, né, os seus ministérios como alto padrão dentro da igreja, tendo o diferencial do diaconato. Então veja bem, e eu falei para ele assim: ô meu bispo, o senhor não me leva a mal não, mas eu não vou rebaixar sem soberba. Eu fui até muito educado com ele. Eu falei: eu não vou rebaixar o meu ministério não, meu bispo. Poxa, o maior cargo eclesiástico dentro da igreja é o bispo. E a palavra de Deus vai dizer, meu bispo, que o Senhor Jesus Cristo é o pastor dos pastores. Apesar também que Jesus foi o único homem na face da terra que exerceu dentro da igreja todos os ministérios dentro da igreja. Ele foi diácono, ou seja, ele serviu a igreja. Ele foi presbítero, ele foi bispo, ele foi evangelista, ele foi missionário, até chegar ao auge, pastor. Ele foi o único. Ele foi apóstolo na sua época, né, que ele foi enviado. Ele já veio do céu enviado para fazer a sua própria obra na terra. Então, quando ele falou para mim, eu falei: ô meu bispo, o senhor não me leva a mal, mas eu estou bem como pastor, eu não quero ser bispo não. E outra coisa, bispo, ele é abaixo do pastor. E melhor dizendo, bispo ainda é abaixo de um evangelista. O evangelista ainda é mais do que um bispo. Eclesiasticamente, biblicamente dizendo, um evangelista ainda é mais do que um bispo. Porque o bispo, ele é equiparado, ele é igualitário a um presbítero. Eu quero acreditar que boa parte da igreja, né, dos ministros, dos obreiros da casa de Deus, sabem isso, mas eles fecham os olhos para isso. O bispo, ele não tem toda essa autoridade dentro da igreja. Não! O papel do presbítero é auxiliar o ministério da igreja, auxiliar direto do pastor, ministra a palavra, dirige igrejas, ou seja, congregações, e até ensina, equiparado ao bispo. Agora o bispo, presbítero ou pastor encarregado da liderança espiritual da igreja. O bispo, ele é a mesma coisa que um presbítero. Presbítero é a mesma coisa que um bispo. Ambos têm a mesma responsabilidade e a mesma finalidade. Bispo não é mais do que um evangelista, bispo não é mais do que um missionário. Bispo, ele está lado a lado ao presbítero. Bispo não ordena evangelista, bispo não levanta missionário, bispo não ordena pastor. Bispo, ele ordena, consagra presbítero, apresenta um diácono e ordena um outro bispo. Só que hoje, dentro da casa de Deus, tá uma salada, que ninguém mais se entende. Está todo mundo exercendo aquilo contrário, o que esta palavra aqui, ela manda nós exercermos. Hoje está uma confusão muito grande dentro da casa de Deus, em termos de ministérios eclesiásticos. Hoje as pessoas estão querendo ser aquilo que não lhe compete a ser, outros estão querendo ser demais, outros estão sendo de menos. Hoje está uma confusão muito grande. Então, bispo e presbítero é a mesma coisa. É como diz no mundo, né? Que cada um fique no seu quadrado. Não saia do seu quadrado. Se você foi chamado para servir, sirva. Se você foi chamado para auxiliar, auxilie. Não faça aquilo que não lhe compete você fazer dentro de um chamado, dentro de uma vocação eclesiástica, biblicamente dizendo. Apóstolo, aqui que, me perdoe até a palavra chula, aqui que a porca torce o rabo. Me desculpe a palavra chula, porque veja bem,
apóstolo. O ministro é enviado para missões, mas também por um governante a algum lugar, cidade, digamos desta forma. Assíduos no ensinamento da palavra de Deus, diferente de quando são enviados ao campo, chamados de mensageiros ou enviados. Nos dias de hoje, não existe apóstolo. Quem se auto-intitular apóstolo hoje está totalmente fora da palavra de Deus. Apóstolos foram apenas 15 homens. No período da graça, no período de Cristo, no período dos apóstolos, os 12 primeiros apóstolos exerceram a sua função de apóstolos, porque foram chamados de Cristo. Apóstolos foram apenas aqueles homens que testemunharam de Cristo, viram a Cristo, foram chamados diretamente por Cristo. Então, após Paulo, acabou o ministério de apóstolo. É o próprio Paulo quem retrata. Eu, Paulo, o último dos apóstolos, chamado por Cristo, e ele se coloca como derradeiro. O significado da palavra derradeiro é o último. Então vamos lá, 15 apóstolos apenas. Os 12 chamados por Cristo, aquele que ficou no lugar de Judas Iscariotes, após de Judas ter tirado a sua própria vida. Paulo, que foi chamado por Cristo de caminho para Damasco. Então veja bem, os 12, aquele que ficou no lugar de Judas, 13. Paulo, né? E Barnabé. Porque a palavra de Deus ela vai falar em Atos que Barnabé, vai chamar Barnabé de apóstolo. Quando ele fez a primeira viagem missionária ao lado de Paulo. E Barnabé é qualificado como apóstolo. Então veja bem, apóstolo foram apenas aqueles homens que testemunharam de Jesus Cristo. Barnabé, ele viu Jesus. Ele testemunhou de Cristo. Ele não foi chamado por Cristo, mas ele viu Jesus. Ele testemunhou Jesus. E ele foi chamado por Paulo. Então, recapitulando, apóstolos hoje não existe. Paulo foi o último. E até mesmo eu ou você que apresentar alguém como apóstolo hoje, nós vamos estar caindo no pecado do erro, aceitando um erro. Quando o apóstolo hoje, volta a frisar, não existe. Então, se eu apresento uma pessoa que se auto-intitula apóstolo para alguém dentro de uma igreja, esse aqui é o apóstolo Manuelzinho, eu volto a dizer, pelo menos eu, pastor Augusto, eu tenho a plena consciência que eu corro um sério risco de não entrar pelos portões dos céus. Mas aí você pode dizer para mim, mas pastor, isso daí é uma besteirinha. Não, não é uma besteirinha não. Porque para Deus não existe pecado grande nem pecado pequeno. Para Deus não tem erro pequeno nem erro grande. Para Deus o pecado é pecado, o erro é erro. Vamos lá atrás, no que eu falei mais ou menos cerca de uns 20 minutos atrás. Pérgamo não pecou e não errou. Porém ela foi reprovada porque ela consentiu o erro dentro dela. Ela foi conivente. Então, se eu chamo hoje um homem de apóstolo, sabendo que apóstolo hoje não existe, eu estou aceitando o erro. E eu nunca vou chamar um homem de apóstolo. Posso chamar de irmão em Cristo. Posso chamar até de pastor. Mas não chamo de apóstolo. Vamos lá. Missionário. Qual é o papel do missionário?
aquele que é enviado ao campo, veja bem, missionário. O que eu mais vejo, meu Deus, é tanto missionário e tanta missionária dentro da igreja que eu fico bobo. Não tem uma igreja que eu não vá, que eu vejo 4, 5, 10 missionárias, principalmente missionária. Eu vejo até poucos missionários, mas o que eu vejo de missionárias dentro da igreja é um absurdo. Quando na verdade essas mulheres nunca foram para o campo. Não vão nem na esquina da sua rua onde mora para fazer a obra de Deus. Não sai de casa para obrar de jeito, maneira nenhuma, nem com a vaca tussa. Mas são chamadas de missionárias. São chamados de missionários. Nunca foram para o campo, nunca abriram uma igreja, mas são chamados de missionários e são chamadas de missionárias. Como posso eu ser chamado de uma coisa que eu nunca fiz? Como é que eu posso ser chamado de missionário se eu nunca abri uma igreja? Se eu não vou na esquina da minha rua falar do amor de Cristo, anunciar as boas novas? Como eu posso ser chamado de missionário? Não posso. Se eu sou chamado de missionário e eu não exerço na prática o que no qual eu sou chamado, eu não dou, como é que eu posso dizer assim? Eu não estou correto. Eu não sou digno. Mas o que eu mais vejo, aquele que é enviado ao campo, abre igreja, prepara a terra e em seguida é enviado a outra terra. Esse é o papel de um missionário e o papel de uma missionária. Eu vejo muitos missionários espalhados pelo mundo, na África, na Ásia, no Oriente Médio, e alguns outros, em tantos outros lugares. Esses abrem mão da sua pátria, da sua nação, e vão sem nada no bolso, pelo simples fato vocacional de obedecer a Cristo, e vai para uma terra que nunca viu, nem sabe como é, não fala na maioria das vezes a língua daquela nação, mas vai. Esse é o verdadeiro missionário. Esta é a verdadeira missionária. Não é esse ou essa que simplesmente vai em um culto semanal, vai em um culto final de semana, aí o pastor da igreja, ou aquele homem ou a mulher que está na direção do culto, ela, eu quero chamar agora aqui a missionária Mariazinha. Aí pergunta para a missionária, a senhora já foi para o campo? Não. A senhora sai às ruas para fazer a obra de Deus? Não. Então que tipo de missionária é a senhora? Se não vai para o campo, se não vai para as ruas, que tipo de missão faz uma mulher ou um homem desse com o título de missionária ou missionário? Aonde cabe um título desse em cima na alma de uma pessoa que não pratica aquilo no qual recebe? Fica difícil de aceitar. Vocês concordam comigo? Ou eu devo estar errado, sabe? Como a minha filha, ela falava para mim, pai, o senhor vive no mundo de Bob. Não, não é um mundo de Bob. Pai, o senhor tem que dar uma reciclada, pai. Não, eu não vou me reciclar nunca. Não vou. Eu não vou aceitar os absurdos que se colocam dentro da igreja hoje. Não adianta. Se eu aceitar os absurdos que se fazem dentro da igreja hoje, volto a frisar, eu não entro no céu. Eu tenho essa consciência, gente. Agora, se você aceita e não tem essa consciência, acha que vai entrar no céu, cuidado. Reveja os seus conceitos bíblicos, volte a estudar essa palavra aqui, peça a Deus entendimento, que você vai ver que você está aceitando o erro. Você se renovou para o erro.
Mas a palavra de Deus, ela vai dizer, passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Então está se passando os tempos, a igreja se renovou, a igreja aceitou tudo, tem aceitado, está aceitando tudo de anormal, tudo que é errado dentro dela. E todos estão aceitando. Dificilmente eu vejo uma pessoa não aceitar o erro dentro da sua igreja. Mas a maioria dos dirigentes de congregações, a maioria dos presidentes de ministérios estão aceitando e aceitam sorrindo de braços abertos os erros dentro de suas congregações, dentro de suas igrejas. Só que naquele grande dia vai ser uma surpresa, principalmente para a maioria esmagadora dos líderes evangélicos. A maioria dos líderes evangélicos, me perdoe o que eu vou falar, a maioria deles não vão herdar os céus. Pastor Augusto, não vão! Porque o erro só entra dentro da igreja quando existe a permissão de um líder. Porque se o líder bater o pé e dizer não vai entrar, não entra. Como o líder, na maioria das vezes, não quer perder, ele fecha os olhos e abre a porta da sua igreja. Quando os olhos do líder não podem estar fechados. É o único olho dentro de uma igreja que não pode estar fechado, é o olho do líder. É o único olho. Só que a maioria dos líderes hoje estão com seus olhos fechados, permitindo que o erro, que o mundo, que a desordem entrem dentro das suas congregações, entrem dentro das suas igrejas. E esses, lamentavelmente, não vão herdar os céus. Evangelistas, qual é o papel do evangelista? O papel do evangelista é anunciar as boas novas. Morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Este é o papel de um evangelista. Da mesma forma que o missionário ou a missionária não é para estar dentro de 4 paredes, um teto e um punhado de cadeiras, o ministério evangelístico também é a mesma coisa. O missionário e a missionária, tudo bem, ele pode até estar dentro de uma igreja, quando não está fazendo o seu papel de missões nas ruas ou no campo. Quando não está sendo enviado, quando não está fazendo o papel de ide, tudo bem. Ele pode estar nos cultos à noite, no transcorrer da semana, no final de semana, está ali adorando a Deus, dando a sua adoração, a sua gratidão ao Senhor. E o papel dos evangelistas é a mesma coisa. O papel dos evangelistas não é estar sentado num púlpito, a não ser que seja num dia de culto. Mas o papel dos evangelistas é estar nas ruas, anunciando as boas novas, levando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para aqueles que estão lá na rua. Porque se hoje ele é um evangelista e outrora ele teve uma vida sem Cristo, se ele está dentro da casa de Deus é porque um evangelista foi lá fora buscá-lo. É porque um missionário foi lá fora buscá-lo. É porque um presbítero, um bispo e um pastor foi lá fora buscá-lo. É porque um diácono e uma diaconisa foi lá fora buscá-lo. É porque um irmão ou uma irmã foi lá fora buscá-lo. E se ele tem hoje, o chamado de evangelista e não vai lá fora, ele também corre um sério risco de não herdar os céus. Se ele se acomodar dentro da casa de Deus, entre 4 paredes, um teto, um punhado de cadeiras, meu Deus do céu, tira o ministério desse menino. Tira o ministério desse homem, porque ele não tem compromisso no qual aquilo Deus derramou sobre a vida dele. Um ministério de evangelista, um ministério missionário. Evangelista, aqueles que falam das boas novas, Jesus Cristo, nas ruas, nos campos, e o que leva a boa notícia, que abre igreja no coração do homem. Ou seja, o papel do evangelista é um pouco diferente do papel do missionário. O missionário abre igreja física, no campo. O evangelista abre igreja no coração do homem. Jesus Cristo foi um dos maiores evangelistas da face da terra. Ele abriu uma igreja no meu coração, abriu uma igreja no teu coração, abriu a igreja no coração de todos nós.
ele foi um grande missionário. Ele abriu, através dele, os apóstolos, só através dele, Paulo. Quantas igrejas Paulo abriu? Através de Jesus Cristo de Nazaré. As igrejas hoje espalhadas no face da terra, quantos não estão abrindo em nome de Cristo? O ministério missionário de Jesus perdura até hoje, e até aquele grande dia que ele haverá de nos tomar como a sua noiva, vai perdurar. Meu Deus. Mestre, é um ministério que hoje já não se vê mais dentro da igreja. Mestre é aquele que tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Hoje eu vejo dentro das igrejas dezenas, centenas de milhares de pregadores. Só que o pregador, ele não tem responsabilidade. O pregador, ele quer ser visto. O pregador, ele quer estar em evidência. O pregador quer ser aplaudido. Ele não está nem aí se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Ele quer ser visto. Ele quer, no final de uma pregação dele, ele quer um tapinha nas costas. Ou ele quer receber uma remuneração, uma oferta gordinha, né? Pela palavra que ele pregou de 30 minutos, 40 minutos. Isso é que o pregador toma para si. Porque ele traz uma mensagem que na concepção dele, ele acha que seja. Mas o mestre é diferente. O mestre, ele tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele nos deixou um ensino. A mensagem da cruz, os ensinos de Cristo. E quando ele morre, ressuscita, e depois da sua ascensão aos céus, começa o ministério dos seus discípulos, chamado apóstolos, lá na frente. E aqueles homens dão continuidade nos ensinos de Jesus Cristo. A ponto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8. Ele vai dizer assim: se nós mesmos, ou um anjo, desça do céu, aí Paulo vai dizer assim: vos apresente um outro evangelho que não seja esse que vos tenho apresentado. Em outras traduções, que um evangelho que não seja esse que vos tenho ensinado, olha só, ensinado, vírgula, seja anátema. E nós não vemos, com muitas raridades, também não vou generalizar, nós não vemos mais ninguém ensinando a palavra de Deus dentro da igreja. Com muita raridade, nós vemos alguém ensinando a palavra de Deus dentro da igreja. Mas volto a dizer, nós vemos dezenas de centenas de milhares de pregadores e pregadoras. Mas com muita raridade, nós vemos um mestre. A responsabilidade do mestre é ensinar. Pregador não tem responsabilidade nenhuma. Doutores, é um ministério que existe, mas que não é visto. Que não se é colocado dentro da igreja. Porque o ministério como é que eu posso dizer assim? É abafado. Porque a responsabilidade do doutor é fazer estudos minuciosos da palavra de Deus, minuciosos da palavra de Deus, trazendo principalmente para os nossos dias aquilo que está para acontecer. Aquilo que está em oculto. São homens que têm uma intimidade tão grande com Deus, que somente para eles Deus revela tais coisas. E eles, nas suas aulas como doutores, dentro de faculdades teológicas, né, esses doutores, né, que são íntegros diante de Deus, tementes a Deus, não colocam a letra acima do seu chamado.
mas mantenha a sua fidelidade a esta palavra. Não abre mão desta palavra para colocar a letra, porque a palavra de Deus ela vai dizer que a letra mata, mas o que dá vida é a palavra. Existem doutores e doutores. O verdadeiro doutor, ele abre mão da letra e dá vida à palavra. Porque uma vez que a palavra tem a vida, aqueles que ouvem a palavra ganham vida. Então esta é a responsabilidade do doutor, de fazer um estudo minucioso da palavra de Deus, principalmente daquilo que está em oculto, e trazer ao nosso presente, à nossa realidade, aquilo que muitas das vezes, quando nós lemos esta palavra, não nos é revelado, porque não sabemos, na maioria das vezes, não sabemos ler a Bíblia. A igreja, como num todo, na maioria, não sabe ler corretamente a palavra de Deus. Ela lê como se lê uma revista, como se lê um jornal, como se lê um livro aleatório, como se lê um gibi, como se lê qualquer coisa, mas não da forma como Deus quer que nós venhamos a ler, não da forma como Deus quer que nós venhamos a estudar. É por isso que o Senhor diz, examine as Escrituras. Examinar é estudar. Quando ali o Senhor chama Josué, após a morte do seu líder, do seu mestre Moisés, o que Deus fala com Moisés? Fala com Josué. Josué, medita, ou seja, estude, se alimente, coma esta palavra. E Deus fala para Josué, Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, para que te vá bem. E da mesma forma que eu fiz com Moisés, assim farei contigo. Ou seja, Moisés, estude esta palavra. É da mesma forma como o apóstolo Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, medita nesta palavra, ou seja, Timóteo, estude esta palavra. Medita. Como esta palavra. Aí Paulo ainda vai mais longe, numa coisa bem... Ele diz assim para Timóteo, para que tu possas salvar tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Então, se eu não souber ler esta palavra, eu não vou ter uma mensagem eficaz. Se eu não souber meditar nesta palavra, a minha ministração vai ser em vão. Agora, quando eu me aprofundo nesta palavra, mergulho nesta palavra, não a tomo como uma coisa qualquer, mas eu me envolvo com ela da forma como ela quer se envolver comigo. Meu Deus, você não tem ideia daquilo que você pode absorver. Você não tem ideia daquilo que pode acontecer contigo. Porque você cria uma intimidade pessoal com esta palavra. E quando você cria uma intimidade pessoal com esta palavra, você cria uma intimidade pessoal com o teu Criador, com Deus. Porque esta palavra, este livro aberto, é Deus falando comigo, é Deus falando contigo, é Deus falando conosco. Pastores. Qual é a função do pastor? A função do pastor nada mais é que duas: apacentar e ensinar. Só que esse apacentar abrange muita coisa. Abraçar, chorar, buscar, ir, zelar, se preocupar, isso tudo com o seu rebanho. Veja só, apacentar, se preocupar com o seu povo, zelar pelo seu povo, orar pelo seu povo, buscar a Deus a favor do seu povo, jejuar pelo seu povo. Olha só, é muitas coisas. O apacentar que Deus faz a colocação aqui para o pastor
envolve coisas que você nem tem noção do que envolve, do que realmente é prioridade para o pastor. O apacentar do pastor. Eu vejo muitos pastores aí só querendo subir monte, só querendo entrar dentro de florestas ou dentro de matas, mas não tem preocupação nenhuma com a sua igreja, não tem preocupação nenhuma com as suas ovelhas. Eu vejo pastores aí, sabe, berrando, gritando, pulando, rodando. Sabe, eu vejo pastores aí fazendo cada coisa que só misericórdia. Eu vejo pastores fazendo com que uma limitação de pessoas tenham acesso a ele, quando os demais outros não podem ter. O acesso ao pastor tem que ser de todos, de toda a sua igreja. Não apenas de meia dúzia, de 3 ou 4. Não! Pastor é pastor. Quando Jesus Cristo ministrava no monte, ali no Sermão do Monte, todos que ouviam Jesus tinham acesso a ele. Uma vez eu estava meditando ali no Sermão do Monte, Jesus na figura humana, e a Bíblia vai retratar, vai relatar que o Sermão do Monte durou muitos dias. E como ser humano, houve a necessidade de Jesus dar uma pausa no seu sermão para se alimentar, para beber uma água, para fazer as suas necessidades pessoais, fisiológicas, digamos dessa forma, para dar uma descansada, dar uma pausa. Então eu quero acreditar que quando chegava esses momentos assim, quantas pessoas não vinham até Jesus para o mínimo que pudesse ser deitar a sua cabeça no seu colo, para que Jesus pudesse estar lhe fazendo um carinho, abraçar a Jesus, apertar a mão de Jesus, dar um abraço em Jesus, sentir o toque de Jesus, estar próximo de Jesus. Olha só, mas os pastores de hoje, a maioria deles, não permite que as suas ovelhas se aproximem dele. Andam até com seguranças. Me mostre na Bíblia Jesus com segurança. A primeira vez que um homem tenta defender a Cristo, no momento que ele é preso, Jesus repreende aquele homem. Quando Jesus é preso, o apóstolo Pedro mete a mão na sua espada e arranca a orelha do soldado mau. Jesus repreende Pedro. Jesus não andava com segurança, ele andava com seus discípulos. Mas os seus discípulos não eram só segurança. Segurança maior de Jesus, Deus Pai. E ele mesmo diz, se eu clamar agora meu Pai, ele dá uma resposta para Pedro, dá uma resposta para aqueles soldados. Se eu clamar agora meu Pai manda aí uma quantidade considerável de anjos para me proteger. Olha só, essa é a resposta de Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando ali no Sermão da Montanha, todas aquelas pessoas que estavam sentadas ali, ouvindo aquele maravilhoso sermão, todas elas tinham acesso a Jesus de Nazaré. Ele não abriu mão de ninguém, ele não abdicou ninguém, ele não fez acepção de ninguém. Ele poderia muito bem falar, não, só quem pode se achegar a mim são os meus discípulos. Vocês não podem, fiquem à distância. Não! Ele permitia que todos tivessem acesso a ele. Não apenas os seus discípulos, mas todos. Porque ele não veio somente para A, para B ou para C. Não! A palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio para todos nós. Apesar que a princípio, Jesus veio apenas para o seu povo. Como o seu povo não quis a sã doutrina, abre-se um parente para mim e para você.
Mas chega um momento que nós haveríamos de ser abraçados como houve no momento da cruz. Quando ele dá seu último suspiro, o véu é rasgado de cima para baixo. Então, um dos maiores papéis do pastor, além do ensino, mas, veja bem, é ensino. Dois papéis fundamentais do pastor: apacentar e ensinar. Apacentar e ensinar. Ensinar e apacentar. Volto a dizer, só que esse apacentar envolve muitas coisas. E eu não vejo os pastores hoje fazendo isso. Nem mesmo ensinar. Eu vejo pastor dentro da igreja que mal pega no microfone para ministrar uma palavra. Eu conheço pastores que não sabem pregar a palavra de Deus. Tem ali seu corpo de obreiros, presbíteros, evangelistas, bispos e outros pastores auxiliares ali, mas ele mesmo não ministra a palavra de Deus. E quando tomam o microfone nas mãos, meu Deus, só fala besteira. Eu conheço muitos, como eu também conheço muitos pastores, que olha, pensa nos homens de Deus, que traz um ensino de excelência. Eu conheço um que é meu amigo, meu mestre. Os cultos de terça-feira na igreja dele é o culto de ensino. O ensino daquele homem ali é de 1 hora, 1 hora e meia. E quanto mais aquele homem ministra o ensino, mais dá sede de ouvi-lo. Eu vou até dar o nome dele aqui. É ali do Batã, pastor José Francisco, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Alcançando Vidas. Eu tenho o prazer, a honra de divulgar o nome desse pastor. Pastor José Francisco. É um sergipano. Pensa num homem que tem por excelência o ensino da palavra de Deus. Quer aprender da palavra de Deus? Vai lá na igreja dele, ali no Rio, na comunidade do Batã, ali no bairro de Realengo, na rua Maragogipe, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. É um sergipano baixinho, mas pensa no homem que tem a excelência do ensino da palavra. E você vai ver, você vai concordar comigo, que você vai querer ouvir cada vez mais aquele homem ensinando. Vocação. E ele também sabe apacentar. Todos da sua igreja têm acesso a ele, não apenas o seu corpo de obreiros. Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz acepção de ovelhas. Levitas. Tem muita gente que hoje se auto-intitula levita. Eu quero falar algo para o amado irmão, para a amada irmã, uma palavra que, desculpe, tá? É que minha perna aqui tá dando meio cãibra aqui, e ela estava cruzada, vou descruzar. Desculpe, tá bom? Levita nos dias de hoje não existe. Quem se auto-intitula levita hoje está totalmente fora da palavra de Deus. E volta a frisar, você que hoje, possivelmente na direção de um culto e tal, você chama uma pessoa, o levita Manuelzinho, ou a levita Mariazinha, e faz... Você está cometendo um grave erro. E volto a dizer, Pérgamo foi reprovada sem ter pecado e sem ter errado, mas ela foi reprovada porque ela aceitou o erro dentro dela. Então, se você chama uma pessoa de levita, quando hoje não existe levita, porque levita foi apenas no período da tribo de Levi,
E outra coisa, hoje todo mundo quer ser levita, mas será que as pessoas querem exercer verdadeiramente o fardo de levita? Porque hoje todo mundo quer ser levita, mas será que você quer meter a mão numa vassoura e varrer a igreja? Será que você quer meter a mão num pano de chão e limpar o banheiro da tua igreja? Será que você quer meter a mão hoje num balde com água e limpar toda a sua igreja? Porque esse era um dos papéis do levita dentro do templo. Que antes deles serem levitas, apesar de levitas, eles também eram sacerdotes, coisa que os levitas, que aqueles que se auto-intitulam levitas hoje não são, porque se tu olhar para esses que se auto-intitulam levitas, olha para as posturas desses homens, ou dessas jovens, dessas mulheres. Olhem para as roupas que esses homens e essas mulheres vestem. Calças todas rasgadas. Desculpe, é para falar. Então vamos falar. Calças, você olha por trás, tipo aqueles coador. Quando eles vão sentar, uma calça que não tem nada apertado, e quando senta, me perdoe a expressão, aparece o cofrinho do varão, né, do rapaz ali, daquele que se auto-intitula levita, né? Não tem postura, não tem compostura. Olha a linguagem de um levita hoje, perdão, daquele que se auto-intitula levita. Porque, volto a dizer, lá atrás, no período da tribo de Levi, no Antigo Testamento, volto a dizer, além de levita, eles eram auxiliares de serviços gerais, eram eles que faziam a manutenção, a limpeza do templo, e eles eram sacerdotes. Eles tinham uma responsabilidade sacerdotal dentro do templo. E aqueles que se auto-intitulam levitas hoje são muito mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tocam dentro da igreja e tocam no mundo também. Olha os acordes das guitarras, dos contrabaixos, daqueles que se auto-intitulam levitas hoje. Olha os acordes que esses homens dão. Desculpa. Olha só, parecem roqueiros. Parece que estão tocando mais um rock metal do que tocando uma melodia para Deus. Aí às vezes eu estou no culto, estou no púlpito de uma igreja, ou estou fazendo uma visita numa igreja, como eu já fui em várias igrejas fazer visita, ministrar, congreguei em algumas igrejas, e eu vi com meus próprios olhos, não foi ninguém que me falou não. E eu fico analisando ali aquelas melodias tiradas das cordas das guitarras, né, dos contrabaixos. Eu fico analisando, fico me perguntando, pode ter certeza, a melodia daquele instrumento não está passando do teto da igreja. Porque Deus não aceita acordes dessa forma. Não aceita. Então veja bem, hoje todo mundo quer ser levita. Existe sim músicos e cantores. Músicos, aqueles que tocam os instrumentos. Cantores, aquele que entoa um cântico. Levitas hoje não existe. Levitas foram apenas aqueles jovens, aqueles homens da tribo de Levi. E hoje nós não temos descendência dessa tribo. Então, se não tem mais ninguém descendente da tribo de Levi, é porque hoje também nós não temos mais levitas. E se tivéssemos, esses levitas teriam que fazer o mesmo papel dos levitas daquela época, exercendo os serviços gerais, fazendo manutenção e a limpeza da igreja e sendo sacerdote. Como eles só querem ser levitas, serem vistos como levitas, então não são levitas. E veja bem, levitas, por serem escolhidos para levar a Arca da Aliança, veja bem, lá atrás, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles iam na frente caminhando. Atrás dos sacerdotes vinha a arca. Atrás da arca vinham os levitas. Atrás dos levitas vinham o povo. Qual o significado? Por que entre a arca e o povo
tinha os levitas. A responsabilidade dos levitas era tão grande, tão grande, tão grande, que a responsabilidade dos levitas era separar, fazer a separação do santo, que era a arca, ao profano, que era o povo. O povo, mundo, pecado, profano, arca, santidade. Olha a responsabilidade dos levitas. Eles eram levitas, auxiliares de serviços gerais e também sacerdotes. Na frente vinham os sacerdotes, que faziam sacrifício pelo pecado do povo. Atrás vinha a arca, carregada por alguns levitas. Atrás da arca vinham os demais outros levitas, santos, sacerdotes. Depois dos levitas vinha o povo. Esses levitas faziam a separação do santo, imaculado, que era a arca, ao profano, ao mundo, que era o povo. Aí você olha para aqueles que se auto-intitulam levitas hoje. Meu Deus! Tu não vê levita santo, quer dizer, tu não vê esse povo que se auto-intitula levita, tu não vê santidade nesses jovens, nessas pessoas. Tu não vê. Se vestem igual ao mundo, falam a mesma língua deste mundo, têm a mesma postura desse mundo e são amigos deste mundo. Não tem diferença desses que se auto-intitulam levitas, não tem diferença com o mundo. Não tem. Com raríssimas exceções. Eu conheço alguns que não se enxergam como levitas, mas têm postura. Tem postura. Que se veste como homem de Deus, como mulher de Deus, fala a língua dos céus, é inimigo do mundo, é amigo de Deus. Mas a maioria é esmagadora, é inimigo dos céus e é amigo deste mundo. Se veste igual a este mundo, mas não tem a postura de se vestir como esta palavra aqui manda se vestir. Não fala esta língua. Não fala a mesma língua da palavra de Deus. Então, hoje existe músicos e cantores. Vamos lá. Por serem escolhidos para levar a Arca da Aliança, você vai ver ali no livro de Deuteronômio, capítulo 10, no verso 8, os levitas são chamados de sacerdotes. Você também vai ver ali no livro de Deuteronômio, capítulo 17, no verso 9 a 18, e no capítulo 18, versículo 1, no capítulo 21, do verso 5, no capítulo 24, no verso 8, e no capítulo 31, no verso 9. Tá bom? Mas nem todo levita era sacerdote, apesar de receber os mesmos privilégios de um sacerdote. Você vai ver ali no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no verso 6 e 7. Com isso, chega-se a um esclarecimento entre levita e sacerdote. Você vai ver ali no livro de Ezequiel, capítulo 44, do verso 6 ao verso 31. Os filhos de Sadoc são chamados de sacerdotes. Você vai ver no livro de Ezequiel, capítulo 45, no verso 4 e 5. Destaque, os sacerdotes prestam serviços no santuário. Ezequiel 44, 15. E os levitas prestam serviços gerais no templo. Ezequiel 44, no verso 11. Tá? Aí, acabou os ministérios eclesiásticos dentro da igreja. Agora vamos para alguns ministérios, né, que nos últimos anos inseriram dentro da igreja, que não são bíblicos. E não é para você, não é para mim, não é para nós aceitarmos esses ministérios, né? Eu vejo muita gente aí se autodenominando reverendos, reverendas. Meu Deus, reverendo nada mais é do que pastor em inglês. Então, para esses homens e para essas mulheres, o nome reverendo está em moda. O que tu é? Eu sou reverendo. Eu conheço um ministério ali em Nilópolis, que tem muitas igrejas que levam um determinado nome no ministério, não vou citar aqui o nome por ética,
que os reverendos dali já não são nem mais chamados de reverendo pelos seus discípulos, são chamados de Rev. Fizeram uma abreviação da palavra reverendo. Rev. Como se fosse algo banal. É como se nós, pastores, não fôssemos mais chamados de pastores, fôssemos chamados de paste. Os diáconos não fossem mais chamados de diáconos, fossem chamados de diaque. Os presbíteros não fossem mais chamados de presbítero, fossem chamados de presbe. Os evangelistas não fossem mais chamados de evangelistas, fossem chamados de Evan. A que ponto nós estamos chegando? Então veja bem, eu fiz um estudo minucioso, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu faço muitos estudos, né? Eu tenho, olha, vocês não têm ideia de quantos estudos eu tenho. Eu fiz um estudo a respeito da palavra reverendo. Na verdade, a palavra reverendo é que o homem quer ser reverenciado. E reverência nós temos que dar somente a uma pessoa, a Deus. Então, se aqueles homens que se autotitulam, se autocolocam como reverendos, eles estão procurando imitar os pastores estrangeiros, né, europeus, americanos, tá? Que lá fora são chamados de reverendos, é o nome lá deles. Alguns são chamados de pastores, mas outros são chamados de reverendo, porque é reverendos em inglês, tá? E eles trazem para cá para o Brasil e querem ser reverendos. Reverendo fulano de tal, reverendo fulano de tal, reverendo daqui, reverendo... Sair daqui, são consagrados, ordenados pastores, mas daqui a um mês já abrem mão dos seus ministérios pastorais, já não querem mais ser chamados de pastores, para serem chamados de reverendos. E aonde fica a ordenação? Aonde fica a consagração? É por isso que o Senhor diz na palavra dele, ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18 e 19, que nós não podemos acrescentar nada à profecia deste livro. Caso venhamos a acrescentar alguma coisa à profecia deste livro, não sou eu, pastor Augusto, que estou falando, é o próprio apóstolo João quem escreve. E quem somos nós para contestar aquilo que o apóstolo João escreve? Ou seja, escreveu. E o apóstolo João ele vai escrever em Apocalipse capítulo 22, no verso 18 e 19. No verso 18 ele vai dizer: ai daquele que acrescentar alguma coisa à profecia deste livro, se assim o fizer, Deus haverá de acrescentar na sua vida todas as maldições que estão na profecia deste livro. Ou seja, todas as pragas, em algumas outras traduções, Deus acrescentará nas suas vidas todas as pragas que estão escritas na profecia deste livro. Ou seja, se eu acrescento alguma coisa que não é bíblica, as minhas pregações, ou naquilo no qual eu sou, ou no qual naquilo eu fui colocado, Deus vai acrescentar na minha vida todas as pragas e todas as maldições. É algo muito sério. E no verso 19 o Senhor vai dizer através da vida do apóstolo João: e se alguém tirar alguma coisa da profecia deste livro, Deus também vai tirar da vida dele a oportunidade de entrar no reino dos céus. É muito sério as coisas que estão se fazendo dentro da casa de Deus. Pessoas estão acrescentando e pessoas estão tirando. Então, quando eu acrescento, eu tomo para mim pragas e maldições. E quando eu tiro, eu corro o risco de não entrar no céu. E você que possivelmente está me ouvindo ou me ouve dentro das igrejas, caso eu tire, se você me der ouvido e aceitar aquilo que eu estiver falando, você também corre um sério risco de não entrar no reino dos céus. Ou se você aceitar aquilo que eu estou acrescentando na tua vida também, Deus vai acrescentar as pragas ou as maldições que estão escritas nesses livros, na profecia deste livro. A situação, meus amados, é muito mais séria do que se pensa, tá?
pastoras, isso eu já falei, né? Pastoras, bispas, apóstolas e presbíteras. Veja bem, esses ministérios femininos não existem. Volto a frisar, biblicamente dizendo, só existe um ministério feminino dentro da igreja. Biblicamente dizendo, só existe um ministério bíblico dentro da igreja. Feminino. É o ministério missionário. Porém, pode-se abrir um parênteses para um outro ministério feminino dentro da igreja, dependendo da interpretação do dirigente da congregação ou do presidente da igreja em termos de ministério. Eu, pastor Augusto, particularmente, eu coloco como aceitação um ministério diaconal feminino. E eu mostrei para vocês ali um pouco no início, né, já tinha passado até um pouco do início, dessa palavra que eu estou ministrando, está ali no livro de 1 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 3, no verso 8, quando ali o apóstolo Paulo fala a respeito dos deveres dos presbíteros e dos diáconos, a partir do verso 8, a respeito dos diáconos, né, que o diácono não pode ser maldizente, ele tem que ser marido de uma mulher só, ele tem que ser um homem íntegro e tal. E no versículo 12 vai dizer, e as esposas... Então, dependendo da interpretação do dirigente da igreja, tá, da congregação, as esposas, podemos abrir um aspas, como no verso 8 foi aos diáconos, no verso 12 nós podemos também aceitar que seja as diaconisas, também sejam mulher de um único marido, não maldizentes e íntegras. Depois você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Tá? No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 8, para os diáconos, e no verso 11 ou 12, para as esposas, que pode ser também para as diaconisas. Então, veja bem, pastoras não existem. Se você chamar uma mulher de pastora, se você chamar uma mulher de bispa, se você chamar uma mulher de apóstola, se você chamar uma mulher de presbítera, cuidado, você corre um sério risco de não entrar nos céus. Não aceite, não chame, não apresente, mesmo que você tome para si a inimizade desta mulher, a ira para a tua vida desta mulher, mas não chame, porque você não está pecando, você não está errando, você simplesmente está aceitando o erro, quando não existe esses ministérios femininos. Volto a frisar, Pérgamo não pecou e não errou, mas foi reprovada pelo simples fato de ter aceitado dentro de si o erro. Então, quando você aceita o ministério pastoral feminino, o ministério de mulher, apóstola, bispo e presbítera, quando você aceita, automaticamente você está aceitando o erro. Tá bom? Conferencista internacional Jesus de Nazaré, me mostrem esse ministério aqui dentro. Se você me mostrar dentro da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, o ministério de conferencista, eu vou aceitar. Mas como eu sei que você não vai me mostrar, então eu também não aceito. Eu conheço algumas pessoas que se auto-intitulam. Eu fui uma vez ministrar numa igreja, numa festividade, numa sexta-feira, o segundo dia da festividade, que foi quinta, sexta, sábado e domingo. Teve um rapaz lá, tá, jovem. Se aquele rapaz tinha 25 anos, era muito. Jovem, uma faixa de 25 anos, já um conferencista. Meu Deus, que experiência que um homem desse, que um jovem desse tem com esta palavra? Que experiência tem com a cruz? Que experiência tem com Deus para se auto-intitular conferencista? Volto a dizer, dia 22 de setembro agora eu vou fazer 34 anos de evangelho. Eu, para chegar ao cargo eclesiástico de pastor, eu levei 18 anos para chegar ao ministério pastoral. Eu levei 18 anos.
E hoje nós vemos aí, um homem entra hoje na igreja, ou uma mulher, daqui a alguns meses, já é presbítero, evangelista, bispo, pastor. As mulheres já são levadas ao ministério missionário. E não tiveram experiência nenhuma com a palavra de Deus. Não tiveram experiência nenhuma. E já são os tais. E não se passaram nem 2 anos na vida dessas pessoas. Já são presbíteros, já são missionários, evangelistas, missionários, já são pastores, com 2 anos. Veja bem, Ana entregou Samuel sobre a responsabilidade de Eli. Samuel tinha 8 anos de idade. Samuel começou a exercer o seu ministério. Samuel tinha cerca de 40 anos. Vamos colocar aí no papel. Levou mais de 30 anos para ele exercer. Vamos mais longe. Jesus de Nazaré. Ele veio a este mundo, nasceu de uma virgem, cresceu, foi criança, jovem, adulto, mas ele só começou a exercer o seu ministério verdadeiramente aos 30 anos de idade. Houve uma preparação de 30 anos. Moisés foge do Egito com 40 anos. Deus prepara Moisés 40 anos. Somente aos 80 anos, Moisés volta ao Egito para começar o seu chamado. E a gente vê hoje pessoas entrando dentro da igreja e com 1 ano, às vezes até menos, já está top de linha. E tudo isso com a aceitação dos líderes da igreja. Eu já fui dirigente de 3 congregações. Eu não tive uma boa aceitação pelos obreiros que estavam ao meu lado. Porque eu vejo a igreja hoje com um grande erro. Digamos assim, uma igreja que tem um pastor como presidente ou como dirigente da congregação e tem um corpo de obreiros, digamos ali 2 pastores ou 3 pastores do seu lado, 2, 3 presbíteros, um evangelista, 2 missionários. Então veja bem, tem um corpo de obreiros excelente. Veja bem, vamos colocar aí, vamos fazer as contas aqui no meu dedo aqui, ó. 2 pastores, 3 presbíteros, 5 ministros já. Vamos botar aí, 2 evangelistas, 7 ministros, 2 missionários, 9 ministros. Se você tem 9 ministros, entre pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, dentro da tua igreja, sentado do teu lado, no púlpito da tua igreja, e tu chama pregador de fora para pregar na tua igreja, você está desonrando os teus obreiros. A Bíblia vai dizer, honra a quem tem honra. E quando eu fui dirigente de 3 congregações, eu trouxe para mim, lamentavelmente, alguns inimigos. Porque queriam muito trazer pregadores de fora. Eu sempre priorizei quem estavam sentados do meu lado. Porque quando tinha que limpar a igreja, era eu e os obreiros. Quando tínhamos que fazer evangelismo, era eu e os obreiros. Quando tinha que fazer qualquer coisa, era eu e os obreiros. Porque quando tinha que comer o bolo, eu tinha que chamar alguém de fora. Priorize, você que é líder, você que é pastor, você que é presbítero, é líder de congregação, priorize quem está do teu lado. Honre os teus obreiros. Eu estou vendo aí que Nascimento está me observando. Um beijo no coração, Nascimento. Te amo, tá?
congregamos juntos, um homem de Deus, um grande baterista, aí, um baterista de excelência, Nascimento. Então, honre os teus obreiros. Eu vejo homens dando honra a quem está fora, mas eu não vejo homens, líderes, honrando quem está dentro. Então, a mensagem de hoje foi esta: os ministérios dados por Deus e as suas atividades reais, não aquilo que o homem acrescenta, não. Se você é diácono, exerça o seu diaconato. Se você é presbítero e bispo, exerça o seu presbitério e o seu ministério de bispo. Bispo, por favor, não queira ser além daquilo no qual você foi chamado. Por favor, evangelista, esteja nas ruas, anunciando as boas novas. Missionário, esteja nas ruas, esteja no campo, abrindo igrejas. Pastor, por favor, apacente corretamente a sua igreja e ensine a palavra de Deus. Diaconiza, ao lado do diácono, sirva a igreja, diácono, sirva a igreja. Esteja intercedendo pelo transcorrer do culto da igreja. Missionária, exerça a mesma função do missionário. Esteja no campo, abra a igreja. Esteja na esquina da tua casa, vá para as ruas fazer missões, evangelizar, vá. Você vai ver como o mundo vai ficar melhor. Porque o mundo hoje, lamentavelmente, tudo bem, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Porque se ela não se cumprir, Jesus é mentiroso. Mas como ele não é mentiroso, essa palavra aqui, ela tem que ser cumprida. Mas se a igreja, com seus ministérios, verdadeiramente, eles exercessem verdadeiramente o que esta palavra aqui manda eles exercerem, e se a igreja exercesse o seu papel verdadeiramente de igreja, mesmo com a palavra de Deus se cumprindo na face da terra, o mundo estaria diferente. O mundo estaria menos mal. Mas como a igreja hoje, ela não exerce mais o seu papel de igreja, e existe uma confusão muito grande dentro da igreja, com os ministérios eclesiásticos, alguns querendo ser mais do que o outro, ministérios que estão ainda lá no começo, querendo estar lá no topo, aqueles que estão lá no topo não fazendo nada, sabe? Então uma bagunça muito grande. Quem tem que ser honrado não é honrado, e honra de fora não honra quem está dentro. Então, pelo motivo disso, o mundo está do jeito que está. Está o caos. Poderia estar menos caos, mas por estar a bagunça que está dentro da igreja, e a igreja não está fazendo o seu papel de igreja verdadeiramente, o mundo está caótico. Mas ainda dá tempo de nós, como ministros do Evangelho de Cristo, como os obreiros da casa do Senhor, exercermos os nossos papéis como obreiros, nada além daquilo no qual nos foi vocacionado a fazer. E a igreja, verdadeiramente fazer o seu papel de igreja, quando nós tomarmos para nós esta responsabilidade, mesmo que a palavra de Deus ela continue a se cumprir, mas vai dar uma amenizada neste mundo. Porque a igreja vai estar fazendo o seu papel, e nós, como ministros do Senhor, vamos estar fazendo o nosso papel dentro desta igreja. Então fiquem com esta palavra, tá bom? Fiquem com esta palavra nas vossas orações. Não esqueçam de orar pelo pastor Augusto Costa e pela minha família, tá bom? A minha esposa, a irmã Nádia, tá bom? A todos nós aqui. Um beijo no seu coração e que Jesus assim vos abençoe. Shalom Adonai.